Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Qual é o título do nosso projeto de vida? Eu vou dizer 2024 e tu completa, amém? Pode ser? 2024. Glória a Deus, aleluia. Abre a tua Bíblia comigo, Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, verso 49. E abra também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 49. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 24, verso 49, e Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 2, verso 49 também. Desde já eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra, a minha alegria de estar aqui podendo servir a Ele, servindo aos irmãos. Tributo também a minha alegria, meu muito obrigado ao meu pastor, minha pastora, aos nossos obreiros do altar, em especial com o pastor Eduardo, que está sempre conosco aí, juntamente com os irmãos. Que Deus abençoe. Deus abençoe minha esposa, que é sempre uma intercessora, a intercessora que está sempre intercedendo pelas nossas vidas, não se faz presente, mas é de qual importância também. Que Deus abençoe toda a igreja, e nós vamos juntos adorando ao Senhor, amém? Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Lucas, capítulo de número 24, 49, diz assim: envio sobre vós a promessa do meu Pai. A promessa de quem? Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, revestidos de poder. Atos 2, 49. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Fecha os teus olhos, Senhor. Lemos a tua palavra e encarecidamente peço ao Senhor, fala conosco nessa noite. Só o Senhor tem palavras e palavras de vida eterna. Senhor, me toma como um fanico de barro, como instrumento, qual o Senhor possa falar à tua igreja. Toma, Senhor, este altar, a nave desta igreja. Meu Pai, que não haja impedimento, toda oposição na mente, toda oposição no coração, todo levante que se levanta para cair em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade de falar comigo, de falar conosco, pois a palavra é tua, o povo é teu, a casa é tua. Assim oramos crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu assento, adorando ao Senhor. Amados, esta palavra está no meu coração há alguns dias, há algum tempo já. E Deus colocou no meu coração que quer falar conosco algumas coisas relacionadas a esses versículos, a esse tema a qual nós lemos. A palavra do Senhor é sempre viva e eficaz e ela se renova a cada dia. Interessante da Bíblia é que nós já lemos esses versículos algumas vezes, ou muitas vezes, ou alguma vez. Porém, Deus tem algo novo sempre para falar conosco, usando quem Ele quer. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o que nós temos que ter como objetivo, mergulhados no Evangelho de Cristo. Não adianta mergulhar se não for no Evangelho, e não adianta ter o Evangelho se não for o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos evangelhos estão se levantando, Diácono Valfredo, nesses últimos tempos. Muitos evangelhos e muitos cristos, irmã Rosinalda, estão se levantando nesses últimos tempos. E Deus ministrar uma palavra no meu coração, porque se a gente troca a ordem dos fatores, vai alterar o produto, sim.
Se nós trocamos o Evangelho, irá alterar no resultado das nossas vidas. Se nós trocamos Jesus por um Jesus a qual Paulo vai dizer que eu não preguei, seja anátema, porque vai fazer a diferença nas nossas vidas. E meditando um pouco nessas palavras, nós vemos Jesus em Lucas 24, estabelecendo e colocando, Guilherme, uma promessa para o povo, para os discípulos que ali representam e representaram a igreja. E Jesus agora estabelece o princípio de uma promessa. E agora Jesus diz para eles: olha, eu já estou indo embora. Agora a minha missão já foi estabelecida e cumprida. O Pai me enviou e eu, como cordeiro mudo, fui entregue às mãos dos tosqueadores e não abri a minha boca. Agora eu já tenho a chave, agora todo o poder foi me dado no céu e na terra, mas agora é necessário para que eu vou para o Pai. E Jesus agora, nas últimas palavras, uma das últimas promessas, Danilo, de Jesus para a igreja era: ficai em Jerusalém até que do alto vos sejam revestidos de poder. Porque o Evangelho só é o Evangelho se está baseado em uma promessa estabelecida por Jesus. Não é a promessa a qual um profeta te entregou e não é bíblica. Não é a promessa de alguém que gosta de você, é a promessa daquele que te ama e quer salvar você. E estar mergulhados nesse Evangelho requer de nós interpretação e muito discernimento para que nesse tempo nós não alteremos os fatores e o produto não seja para a glória de Jesus. Como assim, Mateus? Jesus agora lança uma promessa e os discípulos agora alcançam a promessa através de alguns passos. E na Bíblia Sagrada nós vamos ver N promessas, João Marcos, sendo estabelecidas na palavra. Nós vemos que a primeira promessa que se é estabelecida na palavra é a boca do próprio Deus que diz, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, Deus está conversando com a mulher e também com a serpente, e Deus diz à mulher: olha, agora convém que você tenha dores de parto, o seu desejo será para o teu marido, e Deus vira para a serpente e fala: olha, a primeira promessa de Deus é: olha, ainda nascerá um que pisará na sua cabeça. É a primeira promessa de Deus destinada para a humanidade que agora estava caída, a humanidade agora que estava corrompida, e Deus se levanta do céu e diz: olha, não vai ficar assim não, eu já preparei e ele virá e nascerá da semente da mulher, e ele lhe pisará a cabeça, tu o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Nós vemos que Deus é um Deus de promessas. E quando a gente trata de promessa, a gente começa a entrar no texto e no contexto do tempo. Porque promessa para nós é algo que ainda vai se cumprir, sim ou não? Vocês estão comigo, sim ou não? Promessa se diz respeito a um tempo, e a um tempo para que isso se cumpra, diaconisa Rayane. Mas o tempo com Deus não existe, porque Deus é atemporal. Quando Deus falava ao diabo: olha, nascerá um que pisará a tua cabeça, Deus já via Jesus nascendo e pisando a cabeça da serpente. Deus não estava falando de algo que na mente dele iria acontecer, Deus estava dizendo que algo que na mente dele já tinha acontecido. Porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E agora as promessas vão se cumprindo. Nós vemos as promessas de Deus se cumprindo. Nós vemos o estabelecimento agora de Deus através de Moisés para a Páscoa, Êxodo capítulo 12. E nós vemos a promessa se cumprindo ao decorrer da Bíblia. Agora o Cordeiro teria que ser passado nos umbrais para que o anjo da morte não entrasse. E nós vemos a representação da promessa de Deus, dizendo para a humanidade: olha, eu fiz a promessa e eu vou cumprir essa promessa.
Porque da mesma forma que o Cordeiro agora está trazendo a proteção, está trazendo a vida, está lhes protegendo, nascerá o Cordeiro de Deus. Olha o que João Batista vai dizer, João capítulo 1, 29, ele vai dizer, olha, quando Jesus aparece, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a promessa de Deus em Gênesis se cumprindo agora no Novo Testamento. O nosso Deus realmente é um Deus de promessas. Nós já vivemos muitas promessas. Quem tem promessa aqui? Só quem tem, deixa eu ver, só quem tem, levanta a mão. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus trabalha desta forma com a humanidade, porque Ele sabe de todas as coisas. Por isso nessa noite, com a direção do Espírito Santo, eu quero ministrar o tema seguinte: mergulhados no Evangelho das promessas. Qual que é o tema? 1, 2, 3. Todos nós temos promessas. Todos nós temos um Deus de promessas. Porém, Deus ministrava muito forte, Manquênia, no meu coração, que Ele sendo um Deus de promessa, nos faz promessas, mas nós não podemos alterar a ordem dos fatores, porque é o Deus das promessas antes das promessas. Não é a promessa do Evangelho, é o Evangelho das promessas. Porque quando eu confundo a ordem disso, eu começo muito mais buscar a bênção do que o abençoador. Agora eu olho muito mais para a promessa do que para quem me prometeu a promessa. E o interessante é que muitos de nós temos promessas, presbítero Daniel, e uma certa vez eu conversando com um jovem que estava passando por uma luta, cheio de muita coisa, Deus tinha dado um livramento de morte para ele naquela semana, e ele infelizmente é em pecado. E eu conversando com esse jovem, e ele me dizendo, não, mas Deus me fez a promessa que eu serei um pregador da palavra. Deus usou fulano de tal e me disse, Deus usou ciclano de tal e me disse, Deus me chamou em tal lugar e me disse, e ele foi falando, e eu falei, Jesus, e agora? É verdade, o Senhor tem promessas, o Senhor é um Deus de promessas, mas aí Deus me deu uma direção naquela hora, Diácono Gonçalo, e eu falei para ele, olha, eu tenho a liberdade de ser seu líder e falar o que você precisa, não o que você quer escutar. E eu disse para ele, irmã Michele, olha, eu vou te dizer uma coisa e não fica ofendido comigo. O que eu vou te dizer não é para te ofender, mas para te curar. O lugar que está mais cheio de promessas se chama cemitério. Porque mergulharam nas promessas e não no Evangelho das promessas. Mergulharam nas promessas, nos sonhos, nos projetos e deixaram de buscar Jesus e o Evangelho. Se a gente começar a alterar o fator, vai totalmente por água abaixo o projeto de Deus. As promessas nas nossas vidas, elas não têm que ser o objetivo, mas a consequência. Eu vou dizer para você entender, as promessas de Deus nas nossas vidas não tem que serem os nossos objetivos, mas sim as consequências das nossas vidas no Evangelho. Eu vou te explicar. Deus já me fez muitas promessas, mas quando eu começo a olhar para essas promessas, eu começo a ser como Jeremias 1:5. Jeremias agora, Deus começa a falar com Jeremias, evangelista Helder, e diz para ele assim, olha, Jeremias, eu te conheci antes que foste gerado no ventre da madre, e eu te concebi como profeta das nações. E sabe o que Jeremias vai dizer? Senhor, eu sou só uma criança. Porque Jeremias agora teve o entendimento de olhar para a promessa e esquecer do Evangelho de Deus que chamou ele para a promessa. E Deus ministrava ao meu coração que nós estamos ricos, abastados e não temos falta de nada.
estamos cheios de promessa, estamos cheios de convicções, cheios de planos, cheios de expectativas, mas estamos deixando Deus e o evangelho das promessas. Porque as promessas são maravilhosas, as promessas são lindas, nós choramos, nós nos alegramos, nós nos regozijamos quando uma promessa é estabelecida para nós, mas toda promessa é consequente de atributos que nos levam ao cumprimento dessa promessa. Eu estou falando para a gente aqui, que já escutou promessas há 20 anos atrás, que até hoje não se cumpriram. Eu estou falando para pessoas aqui, que têm promessas de Deus há muitos anos, e até hoje não se cumpriram. Eu estou falando para esposas aqui, que Deus falou há muitos anos que salvaria o esposo, e o esposo ainda não está salvo. Eu estou falando para esposos, que oram há muitos anos para que esposas sejam salvas, mas até hoje não foram salvas, e eu te respondo nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, enquanto você estiver preocupado para que a promessa se cumpra, esquecendo do evangelho, a promessa não vai se cumprir. Deus está dizendo para nós nesse projeto de vida: mergulha que eu faço, ora que eu trabalho, para de preocupar com o que vai acontecer, se preocupe em mergulhar no evangelho. É um bocado de gente preocupado, Deus como vai ser, Deus o que o Senhor vai fazer, de que forma vai ser, e Deus está dizendo: olha, a condição não é sua, mas a disposição de mergulhar no evangelho tem que ser. Deus está dizendo: olha, não é da sua forma, olha, não é do seu jeito, olha, não é na sua hora. Sabe o que você deve fazer? Mergulha. Mergulha. Tem promessas que nos deixam abismados. E algumas promessas nas nossas vidas, Michael, elas são absurdas. Esse que vos fala aqui recebeu uma promessa quando ainda nem era gerado. Há 25 anos atrás, a minha mãe recebeu uma promessa através dela sobre a minha vida, que não poderia gerar, não poderia nascer, e eu estou aqui. E eu seria o filho da promessa. Porém, eu me lembro que Daniel, eu imagino Deus vendo antes de nascer, Deus vendo antes de acontecer. Mais ou menos como Jeremias: Senhor, eu sou só uma criança. E eu me lembro, meus irmãos, que promessas de Deus eram feitas, coisas aconteciam, mas nunca estavam do jeito como eu imaginava e as pessoas do meu lado estavam. Eu me lembro que eu nunca falei em nenhuma escola bíblica dominical, sabe a sala quando vem para falar? Eu nunca falei numa escola bíblica dominical. Eu corria para o banheiro, e isso não é bonito não, viu, crianças, não façam isso. Eu corria para o banheiro e ficava dentro do banheiro até a escola bíblica dominical acabar. Porque as promessas não são na sua hora. Pai, mãe, as promessas não são na sua hora. Deus está falando com pais e com mães aqui que estão passando situações difíceis. Olha, o que é fiel para prometer também é fiel para cumprir, diz o Senhor. Deus está dizendo para pais aqui, como eu outrora estava no mundo perdido, minha mãe preocupada, meu pai preocupado. Deus está dizendo para pais aqui: olha, se tem a promessa, mergulha que eu faço. Tem promessa? Pai, não se preocupe com a promessa, se preocupe em se aproximar do Deus que faz a promessa. Nós olhamos e vemos um homem chamado por Deus, chamado Moisés. Moisés agora é chamado através de uma promessa: Moisés, eu te levantei para você ser o libertador do meu povo. E Moisés agora olha para a promessa e esquece o Deus que falou com ele da promessa.
Olha o que eu vou dizer e preste atenção. Deus tem chamado gente aqui, há muito tempo. Deus está dizendo, olha, eu tenho uma obra contigo. Deus está dizendo, eu tenho uma obra com a tua família. E nós lemos a Bíblia e falamos, meu Deus, como Moisés teve coragem de falar isso para Deus. E com as nossas atitudes nós falamos as mesmas coisas. Deus, eu não posso, eu sou um homem de pesada língua. E tem gente em 2024 que Deus vai estabelecer projetos e promessas para se cumprirem, e você não pode dizer, Deus, eu não tenho capacidade. Porque para toda resposta idiota existe também uma sinceridade de Deus. Idiota por quê, Mateus? Porque nós muitas vezes olhamos para a promessa e esquecemos de olhar para o Deus da promessa. Olhamos para a promessa e não mergulhados no Evangelho, assustamos com a promessa. E Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, por acaso, quem fez a boca, Moisés? Porque quem está mergulhado não se preocupa com a promessa, se preocupa em estar perto do dono da promessa. Deus falou que vai te levantar, não se preocupa quando, de qual forma não, mergulha mais na presença dEle. Ei, adolescente, Deus tem propostas e promessas para a tua vida, não se preocupe não, se preocupe em mergulhar nas promessas dEle. Deus ministrava meu coração, evangelista Edmundo, que as promessas muitas vezes estão nos completando. E eu acho interessante porque eu levo isso até para o lado conjugal, a mocidade sabe muito bem, já falei isso N vezes com eles. Porque as promessas de Deus nas nossas vidas nunca serão para nos completar. Diga comigo, as promessas de Deus nunca serão para me completar. Aí você me pergunta, como assim, Mateus? Eu te digo, completo nós temos que ser em Jesus. Completos nós temos que ser no Evangelho de Jesus Cristo. É uma mania de colocar coisas para completar algo que só o Evangelho pode completar. Eu vou ser feliz quando Deus me levantar, quando Deus me consagrar, não, você tem que ser completo para Deus te consagrar, para Deus te levantar. É uma mania, eu vou ser completo só quando Deus me der uma namorada. Eu vou ser completo só quando Deus me der um casamento. Eu vou ser completo só quando meu marido estiver na igreja. Eu vou ser completo só quando a minha família estiver na igreja. Não, completo você já tem que ser em Jesus Cristo. Eu amo a minha esposa, Sara Rúbia, mas ela nunca vai me completar. É forte, porque o mundo prega as duas metades da laranja, agora se completam, agora tudo certo. Não, o mundo está tentando completar com aquilo que não satisfaz. Deus está dizendo, olha, eu tenho promessas, mas para que essas promessas se cumpram, você tem que estar completo primeiro no Evangelho e não nas promessas. Eu amo a minha esposa, mas o dia que ela me completar, e um dia ela errar comigo, eu vou estar vazio. Agora, se eu for completo em Jesus Cristo, Jesus sempre será o mesmo. As promessas não devem falar mais alto do que o dono da promessa. Eu não devo estar mergulhado em promessas antes de estar mergulhados no Evangelho. É diferente a ordem dos fatores, porque se a gente confunde isso, irmão Márcio, a gente começa a entrar em parafuso, porque nunca acontece, não é isso que a gente mais ouve? Porque até hoje nunca aconteceu. E quem está perto de Jesus diz, Senhor, quando o Senhor quiser eu quero. Porque a gente não corre atrás de bênção, a Bíblia vai dizer que as bênçãos correm atrás de quem está pertinho de Jesus.
Eu tenho 8 bênçãos, 8 promessas nesse altar. E o Evangelho, o mar do Evangelho está na minha frente. Se eu começar a perder o meu tempo, me importando mais com as promessas do que com o Evangelho que me faz promessas, eu começo a perder tempo. Eu vou te explicar. Está a minha primeira promessa, é muito boa a minha promessa, e vou saindo do mergulhar profundo. Nossa, que promessa boa! E o mar vai ficando para lá. E Deus ministrava isso ao meu coração, que do 2024, você não vai precisar correr atrás de nada se estiver mergulhado. Você tem que correr atrás, e eu tenho que correr atrás, de estar mergulhados no Evangelho. Porque quando eu estiver mergulhado, a primeira bênção vem. A segunda bênção, eu estou mergulhando. A terceira bênção, eu estou mergulhando. Promessas, elas se cumprem, não é quando eu estou indo para as promessas, é quando eu estou me aproximando mais de Jesus, e as promessas vêm, 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 o quanto mais profundo eu estiver. Deus tem muitas promessas para nós, e está dizendo, para de mergulhar em promessas e começa a mergulhar no verdadeiro Evangelho. É um negócio de correr atrás de bênção, é um negócio de correr atrás de profecia, é um negócio de ir no culto qual fulano revela. Você está precisando ser revelado, é Jesus Cristo na sua vida, está precisando de conhecer o verdadeiro Evangelho. Que negócio de promessa é esse? Que eu fico buscando o irmão que revela, que eu fico buscando o culto a qual Deus revela o nome, o CPF, e Deus está dizendo, está na hora de parar de procurar promessa, e parar de procurar profeta, está na hora de começar a mergulhar no Evangelho. Mergulha, 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 porque promessas não são o bastante. Se promessas fossem o bastante, nenhum deles teriam morrido no deserto. Todos tinham promessas. Todos tinham promessas. Mas nós conhecemos a história, só Josué e Caleb alcançam a terra prometida de 20 anos acima. Porque eles entenderam que maior que a promessa, eu tenho que estar mergulhado em quem me fez a promessa. Porque dias difíceis nos levarão a entender que as promessas nunca acontecerão. Lembra daquele dia difícil que você falou, não tem jeito. Lembra daquele dia difícil que você falou, não tem saída. Se você não estivesse mergulhado no Evangelho, você teria perdido as esperanças. O interessante é que Josué e Caleb agora conquistam a terra e vão, e alcançam a terra prometida, que manda leite e mel, e agora Deus chega a Josué e diz, olha, meu servo Moisés é morto, e agora você vai assumir o povo, e agora, ô Josué, está vendo essa terra toda aí, ó, eu já te dei ela já é sua, Monitiele, Deus diz para ele, a promessa já é sua. Mas deixa eu te falar uma coisa, alguém recebe essa palavra? Levante a sua mão nessa noite. Deixa eu ser boca de Deus na sua vida. A promessa já é sua. A promessa já é sua, você crê nisso? Mas Deus está dizendo, vai lá e conquista a promessa mergulhando no Evangelho. Vai lá e conquista essa promessa. De que forma, Mateus? Mergulhando no Evangelho é que promessas se cumprem. Deus já deu-nos promessas, Deus já nos deu expectativas, Deus já nos deu palavras, mas a disposição de conquistá-las é nossa. Quantos de nós temos o chamado de pregar?
Quantos de nós temos o chamado de cantar? Quantos de nós temos o chamado de interceder? Mas promessas estão paradas, porque nós sabemos que quem tem promessa também morre. E Deus ministrava no meu coração, porque Jesus não precisa da sua condição, Jesus precisa da sua disposição. Jesus nunca vai precisar da minha condição, mas da minha disposição. Eu me lembro que nas minhas primeiras orações, a qual eu fazia naquele templo, eu tinha uma mania de orar, lá tinha uma sanca maior no altar assim, eu orava debaixo desse bumbo assim, do lado desse bumbo na caixa de som assim, no outro templo. E um dia eu orando, Deus levantou uma irmã e falou para ela falar comigo algumas coisas, e ela não foi. E o interessante é que ela não foi, e a outra irmã, Deus incomodou a outra, foi lá e foi. E depois nós veremos esse testemunho, entendemos que o Deus que nos chama, Ele também nos capacita para isso. Irmã Kate, hoje eu estou vivendo promessas que Deus me fez nas minhas primeiras experiências com Ele. Hoje eu estou vivendo promessas que Deus me fez há muitos anos atrás. Agora o menino que não falava nem na escola bíblica dominical, hoje também prega a palavra. Porque Deus não te vê da forma que você está, Deus te vê da forma que você pode ficar, é diferente. Talvez você está olhando para você e dizendo, eu não posso, e Deus está dizendo, você vai. Você está dizendo, olha, eu não vou, e Deus está dizendo, eu te capacito, mas mergulha, mergulha, mergulha. Eu não posso, mas Deus está dizendo, começa a conquistar promessas, mergulhando no evangelho das promessas. O interessante é que promessas irão se cumprir quando nós começarmos a mergulhar mais no evangelho de Cristo. Porque não é mergulhados nas promessas do evangelho, não, é mergulhados no evangelho das promessas. Porque o evangelho sempre vai vir antes das promessas. Se Jesus não quiser nos dar mais nada, nós já estamos no lucro. Eu vou falar de novo que nenhum glória você deu. Se Jesus a partir de hoje não te der mais nada, você e eu já estamos no lucro. Por que, Mateus? Porque Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Porque Ele fez o que ninguém de nós poderíamos fazer. Porque Ele pagou o preço que era altíssimo, preço de sangue, e com Ele comprou povos, línguas, nações, tudo para a glória dEle. E Deus está dizendo, olha, mergulhe no evangelho, porque a promessa principal virá somente para aqueles que estarão mergulhados no evangelho de Cristo. Porque quando falamos de promessas, nós falamos de promessas individuais, mas também existe uma promessa. Jesus em Lucas está dizendo, olha, vão para o cenáculo e fiquem lá, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, amém. Mas existe um caminho da promessa até o cenáculo. Existe um caminho da palavra de Jesus ao revestimento de poder. Porque Jesus apareceu a mais ou menos, dizem os estudiosos, 500 pessoas. E agora a promessa se diz respeito a essas pessoas. Vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos. E quantas vezes Deus nos deu essa promessa, olha, fique aí, até que sejam revestidos. Mas a Bíblia vai dizer de dois contextos, Jerusalém e cenáculo. Jerusalém era a cidade, cenáculo, lugar reservado. Jerusalém era o lugar do povo, cenáculo, lugar da intimidade.
Jerusalém era o lugar da adoração em público, cenáculo é o lugar de oração em secreto. Porque Jerusalém era a cidade, Flávio, diácono Flávio, e cenáculo é o lugar mais alto, o quarto de cima. E agora Jesus lança uma promessa e vai dizer: olha, vão para lá, continuem mergulhados, porque do alto vocês sejam revestidos. Vocês serão revestidos, é uma promessa. Promessa de quem não mente, promessa de quem sabe o que está dizendo. E quantos de nós já estamos em Jerusalém? Quantos de nós estamos reunidos com o povo de Deus? E Deus estava me dizendo: olha, muitos estão no meio do povo, mas não têm a disposição de subir ao cenáculo. O interessante é que 500 viram, ficaram 120. 500 foram chamados, 120 foram revestidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o escolher aqui não se diz respeito a Deus, mas é o escolher de mergulhar em Deus, é diferente. Porque, irmão Wesley, muitos foram chamados para irem e serem revestidos, mas imagina comigo, os que desistiram no último dia. Imagina comigo, irmão Luiz, os que desistiram nas últimas horas. Estou cansado de mergulhar nessas águas, não dá nada. Deus falou, mas eu acho que Ele estava meio doido quando me falou, nunca vai acontecer isso na minha vida. Deus quer derramar coisas novas nas nossas vidas, e está dizendo: mergulha no Evangelho e não nas promessas. Porque aqueles que ficaram em Jerusalém não foram batizados, foram os que subiram ao cenáculo. Tem lugares nas nossas vidas que nós precisamos subir para encontrar o revestimento. Deus está dizendo nesse projeto de vida: olha, eu não quero você só vestido em 2024, porque vestes se diz respeito a mim, revestimento se diz respeito com Ele. Eu me visto, Ele me reveste. Irmã Ivonete, é simples. Deus está dizendo: olha, a disposição de subir ao cenáculo é sua, a condição de te revestir é minha. A disposição de mergulhar um pouco mais no meu Evangelho é sua, a condição de te transformar e te revelar coisas a quais você nunca viveu, irmã Kátia, é minha. Deus está dizendo. Porque quem está mergulhado tem que estar mergulhado no Evangelho. Pedro vai se levantar depois, 2,49, vai dizer: olha, sabe essa promessa que Deus fez, a promessa que Jesus disse, ela não se diz respeito só a nós, se diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos Deus chamar. E o que Pedro está dizendo, olha, o convite para mergulhar é para todo mundo. O convite para estar mergulhado é para todos. O convite para alcançar um nível a mais com Deus é para todos. O Evangelho é para todos, mas a promessa é para poucos. O convite é para todos, mas o permanecer é para poucos. E Deus está nos dizendo nessa noite: deixa eu resolver as promessas, resolva mergulhar. Deixa eu resolver problemas, resolva mergulhar. É simples quando nós olhamos, mas difícil quando vivemos. Porque as promessas sempre vêm com orientações. Josué, a terra é sua, mas vai lá e conquiste. Meu irmão, a promessa é sua, mas vai lá e mergulha mais em Deus. É simples a palavra que Deus quer falar conosco nessa noite. Por isso, meu irmão, se eu pudesse te dar um conselho para mim e para você nessa noite, eu te diria: 2024 pode ser um ano a quais nós mais vivemos promessas, se mais mergulharmos no Evangelho de Cristo Jesus. Fique de pé nessa noite, encerrando.
Bíblia é recheada de promessas. A sua vida é recheada de promessas. As promessas que já se cumpriram te levam a entender que promessas que Deus faz não são sonhos, mas planos. Eu, quando voltei da Emetec em 2019, fevereiro de 2019, eu estava no aeroporto e Deus me deu uma frase, e essa frase eu carrego para a minha vida como talvez uma filosofia do céu de vida. E Deus me revelou uma frase a qual me explicou muita coisa, porque todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós temos objetivos. E Deus, irmão Deus Dália, naquela ocasião, me disse: olha, melhor do que sonhar é viver os planos que eu tenho para você. Melhor do que sonhar é viver o que eu já estabeleci para você. Porque a gente tem uma mania, Derek, de dizer: Deus está preparando algo para você. Mentira! Deus está preparando algo para você. Mentira! Deus está preparando você para algo que Ele já tem preparado para você. É diferente. Deus não está em apuros, apertado, Sidney, preparando alguma coisa para você, não. Ele está preparando a Sidney para algo que Ele já preparou para ela. É diferente. Por isso, mergulhados, eu me torno quem Ele quer. Por isso, mergulhados, eu vou mudando o que Ele quer. Por isso, mergulhados, eu alcanço ser quem Ele quer e alcanço a promessa que Ele tem. Deus não está preparando nada para você, meu irmão. Ele já preparou, Ele está tentando te preparar. Mas se você não mergulhar, se eu não mergulhar, não acontece. Mateus, como eu me torno preparado? Mergulhando. Mateus, como eu me torno pronto para aquilo que Deus tem para a minha vida? Mergulha. Mateus, como eu alcanço as promessas de Deus? Mergulha. Paulo alcançou as maiores promessas de Deus, as maiores grandezas de Deus, a maior intimidade com Deus, quando ele disse: olha, eu estou tão mergulhado que já não vivo mais eu. Eu me tornei tanto quem Deus quer, que eu não sei mais nem quem eu sou. Lembra da terça passada? No Evangelho, é perdendo que se ganha. No Evangelho, é mirando em Deus, recebendo o que Ele tem. É simples assim. Deixando o que Ele quer, eu alcanço o que Ele tem. Eu vou falar porque é a palavra do Espírito Santo. Deixe esse pecado para alcançar o que Deus tem. Deixe essa ansiedade para alcançar o que Deus tem. O que tem de ansioso perdendo promessa por causa da ansiedade. Quando vai ser? Quando eu estarei neste altar? Deus está dizendo: se preocupa com isso não, meu irmão. O tempo é meu, a hora é minha. Se preocupa em estar preparado para que quando eu te levantar, tu esteja levantado. A promessa é dele, mas a disposição de mergulhar é sua. Feche os teus olhos aonde você estiver. Internauta, Deus falou contigo. Internauta, Deus falou contigo. As promessas se cumprirão quando você se disponibilizar para se tornar quem Deus quer, não quem você pensa que quer ser. As promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas quanto mais mergulhados estivermos. Porque nós, sendo maus, não sabemos pedir. A Bíblia vai dizer: nós não sabemos pedir. Vocês não recebem porque pedem mal. E Deus está dizendo: olha, para de pedir e deixa eu resolver essa questão de te entregar. Só mergulha mais um pouquinho. Oh, Jesus. Eu não iria fazer isso, mas eu vou fazer.
Porque a palavra é simples, meu irmão. Eu sei que você absorveu alguma coisa, mas eu quero orar com pessoas aqui que têm promessas. Irmão Cláudio, pessoas que já receberam e têm promessas de Deus. E eu vou te dizer a maior promessa de todas: encontrar Jesus naquele grande dia. Foque em mergulhar nele que você encontra. Eu quero orar com pessoas aqui que têm promessas, mas parece que essas promessas não se cumprem. Eu quero orar com pessoas que nesse ano estão dizendo assim: Senhor, ano passado não aconteceu, mas esse ano vai acontecer, porque eu quero estar mergulhado tanto em Ti, porque eu sei que o Senhor vai cumprir. Pessoas que sabem que perderam promessas ano passado, porque não estavam mergulhados da forma que deveriam. Já era para você ter consagrado, ser consagrado, há muito tempo. Já era para você ser batizado, há muito tempo. Já era para você e eu termos galgado os degraus na fé há muito tempo. E Deus está dizendo: olha, se nesse ano de 2024 você se dispor a mergulhar no evangelho das promessas, promessas se cumprirão. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que têm promessas e nesse ano de 2024 vão mergulhar para que essas promessas se cumpram. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pessoas que Deus já falou individualmente, de todas as formas. E eu quero que você venha aqui pensando em promessas que Deus fez na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Promessas que não se cumpriram. Mateus, essa chatice de chamar aqui na frente, deixa eu te dizer uma coisa: você não é obrigado a vir, não, vem quem quer. Essa hora aqui você não vai dar uma resposta ao pregador da noite, seja ele quem for. Essa hora aqui você vai dar uma resposta aos céus. Você vai dar uma resposta aos céus. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, com toda a autoridade. não quero mais, e o meu querer. Chega de ter promessas e não vivê-las. Sair daqui e até tocar o Senhor. Nós não precisamos de mais promessas. Eu não vou profetizar na sua vida nada. Eu vou te dizer que tem promessas que vão se cumprir se você mergulhar. Está na hora de sermos inconformados, porque Deus fala e Deus é fiel para cumprir. E se não cumpriu ainda, é porque Ele quer me melhorar para que eu esteja pronto. Pode entrar, e é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais, e o meu querer
Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, e quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Um furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Um furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, e quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Estou
ao Senhor nesta hora pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Papai, promessas que estão mortas diante ao mundo espiritual, sejam ressuscitadas agora em nome de Jesus. Pai, pessoas sem esperança, sem expectativa, sejam, meu Pai, renovadas nessa hora. Senhor, promessas que já foram esquecidas, traga à memória que Tu és o Deus para cumpri-las. Senhor, eu oro pela vida desta mulher, desse homem que aqui está, meu Pai, dizendo: Senhor, esse ano de 2024 eu quero que promessas se cumpram. Homens e mulheres que estão aqui dizendo: Senhor, eu venho mergulhar mais, porque eu sei que é mergulhando que eu te encontro, e é te encontrando que as promessas se cumprem. Ajuda este homem, Senhor, a deixar o que é necessário. Ajuda essa mulher, Senhor, a deixar o que é necessário. Ajuda este jovem a deixar o que é necessário. Por isso, Senhor, eu oro ao Senhor e eu peço: esteja o Senhor ressuscitando sonhos, projetos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Esteja o Senhor, Jesus. Sonhos que foram embora, Planos, Senhor, sejam restabelecidos, Senhor. que era festa e agora Todo luto, Senhor Jesus, de promessas que morreram, não podes pensar seja que extirpado pela alegria da esperança. não é o que Deus planejou. Alegria da esperança. Pega o Alegria da esperança, alegria da esperança, alegria da esperança, Senhor. Declare que você quer de volta o que é seu por direito e por promessa. Porque o azeite em água Sereno como a lavadara bacaia,